A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Marco Barros, da comunidade profética Casa do Pai. Eu quero agradecer desde já pelo convite e por este propósito que vocês estão fazendo de estar levando a palavra de Deus através das redes sociais, através da internet, através do seu celular, do seu WhatsApp. Parabéns ao pastor, parabéns à igreja e que nós venhamos manter o contato. E nesses dias, mais do que nunca, é importante nós mantermos o contato com a igreja. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ele não é cristão, ele não é evangélico, ele conversou assim comigo, falou assim, olha, continua ministrando porque as pessoas precisam demais de ouvir a palavra do Senhor. E antes elas precisavam e hoje mais do que nunca elas precisam. E aquilo veio ao meu coração, porque aquela palavra não veio de alguém que já ouve a palavra, mas veio de alguém que está necessitado da palavra. E foi muito importante aquilo. E meditando na palavra, tem um versículo que vocês conhecem, eu creio também que a igreja está sendo ministrada por essa palavra. Em Marcos capítulo 10, no versículo 27, diz assim: Jesus, porém, fitando nele o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. No versículo 28 diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Tornou Jesus, a falar com Pedro, com o pessoal que estava ali ouvindo, disse assim: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, mãe, pai, filhos ou filha, ou campos, por amor a mim e do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo ou 100 vezes mais. Olha aqui, depois você continua lendo a passagem. O que acontece? Nessa passagem aqui, eles estavam falando assim que se os ricos herdariam os céus, que por causa da riqueza se poderia um rico entrar com toda a sua riqueza, enfim. E Jesus disse assim, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar no reino do céu. Jesus estava falando, não é que rico não entra no céu, mas ele estava falando assim que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, não é uma agulha de costura não. Eu não quero entrar muito nesse mérito, mas a agulha era um lugar muito baixo, estreito, dentro de uma passagem que entrava dentro da cidade, e o camelo tinha que fazer muito esforço, tinha que se abaixar, tinha que se apertar. Então era dentro de muita dificuldade que o camelo passava por aquele lugar. Então Jesus disse assim, olha, é mais fácil um camelo. Então, mas não quer dizer que rico não entra no céu, pelo contrário, entra sim, meu irmão. O que Deus está falando aqui nessa passagem são pessoas que se apegam ao que tem, e o apego ao que tem impossibilita ele de ir mais além, até mesmo de entrar na salvação do Senhor. Tanto que nós lemos um pouquinho mais abaixo, a Bíblia fala assim, Pedro disse assim, olha Senhor, mas nós deixamos tudo para trás, nós deixamos família, nós abandonamos, deixamos, não vou falar assim família, porque tem pessoas que podem interpretar errado, então eu vou até simplificar e melhorar. Pedro disse assim, Senhor, nós deixamos tudo para trás e nós estamos te seguindo. E Jesus disse assim, debaixo de muito amor, olha, aquelas pessoas que abriram mão ou que entraram no tempo da renúncia para estar na minha presença, essas pessoas, elas vão receber até 100 vezes mais ainda nesse tempo. O que Jesus quis dizer assim, que às vezes a renúncia, como posso simplificar para você entender melhor, quando nós às vezes nos dedicamos para as coisas do Senhor, às vezes algumas áreas vão ter que sofrer com a nossa ausência, a ponto que por causa daquilo do nosso chamado, do chamado que você tem, das coisas que Deus lhe confiou, às vezes você vai ter que ser uma pessoa um pouco mais ausente. E o Senhor falou assim, não se preocupe, que até aqueles que por causa da sua renúncia sofreram, eu também vou abençoar ele, eu vou abençoar vocês também. Então o Senhor honra
aquelas pessoas que são mais entregues, que são mais afinco na obra do Senhor, aquelas pessoas que se dedicam mais. Mas isso também é um chamado específico, é um chamado direto. Então, como é que você vai ser feliz? Você vai ser feliz dentro daquilo que você nasceu para fazer. Você vai ser pleno, satisfeito dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Não queira ser além do que Deus te chamou. Se você sabe a área que Deus tem te chamado, se esforce e foque naquele lugar. Se esforce e foque. Quer dizer, mantenha foco, seja objetivo dentro daquilo que Deus te chamou. Eu quero deixar para você essa palavra muito breve, que a vida cristã é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia. Não temos para onde fugir. Às vezes pessoas vão sentir um pouco a nossa falta. E às vezes nós teremos que abrir mãos de algumas coisas. Inclusive de coisas que nós gostamos muito, que às vezes pode ser um tropeço para dentro daquilo que Deus tem te chamado. E nesses dias de pandemia, tem pessoas que estão sofrendo muito porque perderam o seu ente queridos. Outras pessoas estão sofrendo porque eles não estão aguentando mais ficar dentro da sua casa. Tem pessoas que estão se separando por causa de briga. Está tendo muita violência doméstica. O que nós precisamos como igreja? Nós precisamos pedir para Deus que o Senhor nos dê uma saúde mental para esses dias mais do que nunca. Tem pessoas que precisam muito de você que está assistindo este vídeo. Tem muitas pessoas que precisam de você bem para que elas sejam abençoadas. Esses dias eu estava conversando e eu conversei com pastores e disse assim, eu preciso estar bem. Lembrei, estava ministrando lá no Guarujá e eu preguei essa palavra, falei assim, eu preciso estar bem, porque pessoas precisam de mim. E da mesma forma eu quero dizer para você que está assistindo, você precisa estar bem, porque pessoas precisam de você. Nós precisamos pedir para o Senhor uma firmeza, uma estabilidade. Tem uma passagem bíblica que eu amo muito. Você pode até abrir a Bíblia aí, pode acompanhar ou pode ler depois, que diz assim, Salmos 40, versículo 1, 2 e 3. Diz assim, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. E me tirou de um horrível charco de lodo. Firmou os meus passos sobre a rocha. Ele colocou um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus, onde muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. E essa passagem foi um dos primeiros versículos que eu aprendi logo no começo da minha caminhada cristã. Por quê? Era um versículo que fala de paciência, fala de um tempo de mudança, de transição, onde o Senhor te tira de um charco de lodo, te coloca sobre uma rocha, onde Ele firma os teus passos e coloca um novo cântico em tua boca. E a Bíblia fala um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. E isso quer dizer o quê? Que através que muitas pessoas vão olhar para nossas vidas e vão glorificar a Deus, vão adorar a Deus e vão temer a Deus por causa daquilo que Deus fez em nossa vida. Aí você fala, pastor, na minha vida não teve grande mudança não. Teve sim. Teve sim, porque o Senhor te tirou do charco de lodo, colocou os seus pés sobre uma rocha, Ele firmou os seus passos, tem colocado palavra na sua boca, palavra de mudança, que é um hino ao nosso Deus. E pessoas têm visto a tua vida e você mal sabe que tem pessoas que te admiram, te respeitam e mal sabe você que você tem sido um porto seguro para algumas pessoas. A Bíblia fala assim, olha que lindo, a Bíblia fala assim, que Paulo diz que nós somos uma carta viva. Carta não fala, carta foi feita para ser lida. Os evangelhos são cartas. São cartas. Você vê o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, é uma carta. Carta não fala.
carta é para ser lida. Eu quero dizer para você, peça para o Senhor, fala: Senhor, em nome de Jesus, me ajude a dar um bom testemunho, me ajude a que esses dias, mais do que nunca, me ajude a ser bênção para a vida da minha família. Me ajude a ser bênção para aquele que precisa de uma palavra. Me ajude a ser bênção que eu possa abençoar. E tem pessoas que têm lido a sua vida, meu irmão. Tem pessoas que têm olhado para você e têm falado assim: nossa, eu admiro a força que você tem. E tem pessoas que falam assim: ah, pastor, eu não sou forte, não. É você que pensa. O diabo, ele é tão astuto que ele começa a encher a tua cabeça com palavras que te depreciam, que te colocam para baixo e você não consegue enxergar a beleza da sua vida e as coisas que você tem. E você olha para a vida do outro e pensa que a vida do outro é abençoada e você acha que a sua vida não é abençoada. Satanás tem enchido sua cabeça de minhoca e você não tem visto a glória de Deus na sua vida. Tem pessoas que estão precisando muito de você, meu irmão. Você que está assistindo essa mensagem. Tem pessoas que precisam de você. Não dê essa alegria para Satanás. Se coloque de pé, se levante e fala assim: eu preciso me levantar e preciso estar forte. Eu preciso estar bem. Irmãos, eu aprendi uma coisa que é o seguinte: quando eu falo, vai para minha mente, ou eu começo a falar o que eu penso, mas aí também eu começo a sentir. E logo quando eu sinto, eu começo a fazer as coisas. Você fica falando que você não é bom, que você não dá certo, que você é isso, que você é aquilo. Você vai começar a sentir tudo isso que está falando. Logo você vai dar a resposta. Ou vai começar a fazer exatamente as coisas que você tem falado. Satanás, ele é o pai da mentira. Então ele começa a falar palavras que te colocam para baixo. E você fica tão mal consigo mesmo. Quando o Espírito de Deus está falando com você, você não consegue entender e você não consegue dar respostas que o Espírito de Deus tem falado contigo e você não consegue exercer ou fazer. Esses dias me falaram assim: nossa, pastor, muitas pessoas se afastaram do Evangelho. E eu disse assim: meu irmão, vou falar para você, muitas pessoas, elas que se afastaram do Evangelho, na verdade, elas nunca estiveram dentro do Evangelho. Elas eram apenas simpatizantes. Elas gostavam do que elas ouviam porque elas se sentiam bem, mas realmente não houve uma entrega. Eu não quero me estender nessa mensagem, mas eu quero deixar para você o seguinte: ore a Deus e peça pelo Espírito de Deus. Peça ao Espírito de Deus força. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Mas quem é que revela o Filho, senão o Espírito Santo de Deus? Jesus conversando com os discípulos, Jesus conversando, trocando aquela ideia, falou assim: o que estão falando de mim aí fora? E os discípulos disseram: estão falando que tu és Elias. Uns estão dizendo aí que tu és João Batista. Jesus falou assim: sério? Estão falando que tu és João Batista? E para você, Pedro? Quem eu sou? E para vocês, quem eu sou? Eu pergunto para você: quem é Jesus para você? Pedro respondeu assim: tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus disse: não foi carne nem sangue, mas foi o Pai. Foi o Espírito de Deus que revelou isso no coração de Pedro. Então dá para entender que quem revela Jesus no coração de um ser humano é o Espírito Santo, certo? Agora, ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Então, para poder se chegar a Deus, nós temos que, é Jesus que nos leva, Jesus é o caminho que nos leva para o Pai. Nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo para nós termos um entendimento de quem é Cristo, para a gente tocar o coração de Deus. Eu falo assim que o Espírito Santo é o namoro, aquele que são nossos primeiros contatos. E aí ele nos leva até Jesus e nós gostamos de Jesus e logo namoramos Jesus e noivamos com ele. E nós se tornamos a noiva de Cristo através do Espírito Santo e nós caminhamos até a bodas do Cordeiro. Eu quero dizer para você que não existe vida cristã. Não existe vida cristã
sem o Espírito Santo. Não existe como ter um relacionamento com Cristo sem ter um relacionamento com o Espírito Santo. Esses dias eu coloquei uma frase e disse assim: o quanto você conhece, quem sabe que é o Espírito Santo? Você sabe que é o Espírito Santo? Agora tem uma outra frase embaixo. Você anda com ele? Porque nós vemos pessoas se afastando do Evangelho, é porque nunca mergulharam dentro do Evangelho, ou nunca tiveram um relacionamento com o Espírito Santo. Se você estiver passando por alguma crise espiritual, desânimo, uma tristeza profunda, uma agonia, entrando em depressão, ora, fala: Espírito de Deus, habita em mim, me fortaleça e abra o meu entendimento para que eu possa entender tudo aquilo que o Senhor tem para mim esses dias. Sabe, eu coloquei esse fogo aqui atrás, essa lareira, para poder falar para você que ainda existe um fogo dentro de você que não para de queimar, meu irmão. É que você não está conseguindo enxergar as coisas dentro de você. Esse versículo fala assim: que para Deus nada é impossível. Ele está falando de salvação. Irmãos, para Deus nada é impossível. Não julgue uma pessoa que partiu, porque talvez você não viu ela no Evangelho a vida toda e você pensa que ela finalizou e morreu e foi para o inferno. A salvação pertence ao Senhor. Os últimos minutos e segundos das pessoas, nós não sabemos, existe um particular. Então não entra no mérito de quem partiu com Jesus ou quem não partiu com Jesus. Não cabe a nós julgar. Eu quero deixar essa palavra para você. Não compete nós falarmos: fulano foi para o inferno, fulano foi para o céu. Não, não sou juiz. Eu acredito que no grande dia nós teremos uma grande surpresa. Veremos pessoas naquele lugar que foram salvas. Você vai falar assim: uau, você foi salvo. Eu quero que você foque a sua vida, o teu coração, em buscar a Deus, a buscar o Espírito Santo de Deus nesses dias e falar: Espírito Santo, habita em mim, me fortaleça, me ajuda, me dá uma saúde mental, me dá uma saúde emocional, me ajude a ser uma bênção para minha família, ajuda-me a ser uma bênção para a minha igreja. Não abandone a tua igreja, meu irmão, não abandone a tua igreja, abençoe, continue dizimando, ofertando, mantenha aquelas portas abertas, porque é um pronto socorro espiritual para muitas vidas, em nome de Jesus. Eu quero finalizar essa palavra aqui muito simples, deixar para você o seguinte: não se entregue. Você não é fraco. Você não é fraco. Você é forte. A Bíblia diz assim, ó: diga ao fraco: eu sou forte. E você é uma bênção. A sua família precisa de você bem. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a tua igreja, a tua comunidade, os teus amigos precisam de você bem. Para Deus nada é impossível. Jesus disse assim: para Deus nada é impossível. Talvez para você é impossível de se levantar, mas eu profetizo e declaro: seja cheio do Espírito Santo e da força de Deus. A partir de agora, você vai ter força para caminhar, força para se levantar, força para celebrar aquilo que você tem, aquilo que você possui. E que Deus te abençoe e te encha do Espírito dele. E que toda enfermidade, toda doença que está no teu corpo, toda dor no teu corpo, desaloje e saia de ti agora. Em nome de Jesus, todo Covid, toda doença, toda enfermidade, toda perturbação na sua mente, em nome de Jesus, todo começo, todo princípio de transtorno psicológico, depressão, saia do teu corpo e que você possa entender tudo aquilo que Deus está fazendo. Em nome de Jesus, seja curado e livre do teu mal, deste mal que não é teu. Eu profetizo e declaro cura em nome de Jesus. E depois dessa oração, pode procurar se há alguma dor, porque não tem mais, isso foi embora, não te pertence. Isso é uma prova do Evangelho, do poder de Deus sobre a tua vida. Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que Deus sobre ti levante o teu rosto, te dê muita paz. Jesus te abençoe.
Fique firme. Você é uma bênção. Fique na paz.